qualquer momento, nos ajude com alguma colocação, às vezes alguma dúvida, ou uma contribuição, para que a gente possa estar aproveitando os ensinamentos. Eu não consigo ver direito vocês, mas qualquer coisa, deixa eu abrir o chat aqui, qualquer coisa vocês vão escrevendo aí também, eu tento ver alguma coisa. Bom, ele vai falar aqui, o Kardec, ele vai colocar no capítulo 16, as predições conforme o Espiritismo, a teoria da pré-ciência, né? Então, você tem prever, né? É possível, né? O conhecimento do futuro, né? Como é possível o conhecimento do futuro? Ele já inicia esse item 1 com uma pergunta. Compreende-se como lógica a previsão dos acontecimentos que sejam a consequência do estado presente, mas não dos que não haja nenhuma referência. E ainda, menos o que se atribui ao acaso. As coisas futuras, disse, não existem. Elas estão ainda no nada. Como, então, saber que elas ocorrerão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, o que nos leva a concluir que se trata de um fenômeno para cuja explicação não se tem a chave. Porque não há efeito sem causa. Essa causa é que vamos tentar encontrar, e é ainda o Espiritismo, a chave de tantos mistérios, que vai fornecê-la e que ainda mais nos mostrará que o próprio fato das predições não fogem das leis naturais. Então, Kardec começa aqui, na teoria da presciência, ele começa com uma pergunta, como é possível o conhecimento dos futuros? E ele vai aqui já tentando enquadrar, né, a resposta. Compreende-se como lógica a previsão dos acontecimentos que sejam a consequência do estado presente, mas não dos que não haja nenhuma referência. Então, não pode, como lógica, né, ter uma consequência de algo, né, no futuro, se não tiver uma referência. Né? Então, é fácil para a gente analisar o que Kardec está falando. Se eu faço muito mal para mim em algum desregramento de conduta, eu vou colher alguma consequência, porque ela é inerente a essa referência daquele ato negativo. Não é? Se eu for dar muito murro em ponta de faca, e conforme eu for aumentando a força, né, a referência do murro, do impacto e da faca vai me levar a supor que eu vou furar a mão. Então, se a gente tem esse olhar, nós vamos conseguir, desse jeito, olhando de fora dos eventos, na sua amplitude, ter uma referência, e essa referência vai, né, nos permitir atribuir alguma coisa que possa acontecer. Então, as coisas futuras, disse, não existem, elas ainda no nada, né? Então, assim, as coisas futuras, dizem, não existem, elas estão ainda no nada, que elas não aconteceram. Então, o Kardec vai estar discorrendo aqui no sentido de ser fatalidades, né? Uma presciência de nós termos o futuro e ter uma fatalidade na nossa vida, que teremos que passar por isso, por aquilo outro, como uma coisa que é imutável, né? E esse evento já está pré-fixado e eu não tenho, com o meu livre-arbítrio, nenhuma possibilidade de atenuância ou de modificação, ou o que quer que seja. Então, é isso que ele está no desdobramento agora que ele vai fazer, né? É ainda o Espiritismo, a chave de tantos mistérios, que vai fornecer essa chave, e que ainda mais nos mostrará que
tudo isso, né, que o próprio fato das predições, né, do que for predito, do que for previsto, não foge às leis naturais. Então, ele vai entrar aqui no tema. Tomemos como comparação um exemplo entre as coisas comuns, que ajudará a fazer compreender o princípio que pretendemos desenvolver. Então, Kardec está usando da lógica e de um processo comparativo para compreender um princípio e desenvolver esse. Né? Ele faz muito isso na Revista Espírita, e Jesus também utilizava desses propósitos, né, para compreender o princípio das coisas nas parábolas. Né? O reino do céu se assemelha, né, a um fazendeiro que assim, ele conta uma historinha para que a gente pudesse entender como é que funciona as leis, né, naturais, as leis divinas. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e observando a vasta extensão da planície. Nesta situação, o espaço de uma légua será pouca coisa e ele poderá facilmente vislumbrar de uma só olhada todos os acidentes do terreno, desde o início até o fim da rota. O viajante que segue esse caminho pela primeira vez sabe que, andando, chegará ao destino. Eis aí uma simples previsão de consequência de sua caminhada. Mas os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, as ribeiras que atravessar, os bosques a cruzar e os precipícios onde possa cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá se repousar, tudo isso é independente de sua pessoa. É para ele desconhecido o futuro, porque sua visão não se estende além de um pequeno círculo que o envolve. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que leva a percorrer o caminho. Tira-lhe os pontos de referência e a duração se desvanece. Para o homem que está sobre a montanha e que segue vendo o viajante, tudo isso é o presente. Suponhamos que esse homem desça ao pé do viajante e lhe diga: a tal momento ireis encontrar qual coisa, sereis atacados e socorridos. Ele estará lhe prevendo o futuro fica para o viajante, para o homem da montanha, esse futuro é o presente. E aqui tem uma nota, 199, do editor. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Item 2. Isso, tá certo. Estou conferindo aqui se eu não fiz alguma inversão. Então, anota que Mesmer, diante dos fenômenos da presciência, observados em suas experiências de sonambulismo provocado, criou a figura de um homem observando de uma elevação, que poderia ver os caminhos futuros de um barco numa ribeira. Ele percebe, num mesmo golpe de vista, o espaço já percorrido pelo barco e aquele que ainda vai percorrer, o homem, estando pelo senso íntimo, em contato com toda a natureza, encontra-se sempre colocado de modo a sentir o encadeamento das coisas e dos efeitos. Compreender-se-á que ver o passado não é outra coisa do que sentir a causa pelo efeito. E que prever o futuro é sentir o efeito pela causa. Qualquer distância que possamos supor entre a primeira causa e o último efeito. No universo, tudo está presente. E que o passado e o futuro são apenas diferentes relações das partes entre si. Isso é Franz Anton Mesmer, está lá no A Ciência Negada pelo Magnetismo Animal, né, do Paulo Henrique Figueiredo. Na 4ª edição, eu tenho esse livro aqui, tem as traduções dessas obras diretamente lá do francês.
do Mesmer, nesse livro tem lá 3 obras em um compêndio no final do Mesmer, como as obras traduzidas do originais. Allan Kardec foi magnetizador e afirmou que a relação íntima das ciências espíritas e do magnetismo animal permite considerá-la gêmeas, ciências irmãs, né? Sendo que uma se explica pela outra. Eu li esses livros, essas traduções do Mesmer, né? E o Mesmer, na primeira obra, ele fica tentando, ele era médico, e ele fica tentando impor na sua... o Mesmer ele fica tentando impor na academia, essa era a meta dele, impor na academia a descoberta da cura pelo magnetismo animal. Nos processos de pesquisas, ele começa a descobrir, né, o sonambulismo, porque o sonambulismo provocado era isso começou com Mesmer, né, praticamente 90, 100 anos antes da divulgação do Livro dos Espíritos, 1857. Então, nós estamos ali quase 100 anos antes, né? Então, quando o Mesmer ele coloca isso, ele declara no seu livro que ele tinha descoberto o princípio da alma. E esse ser, entrando no sonambulismo magnético, ele começou a fazer várias pesquisas, fazendo várias perguntas, e propôs vários cenários, perguntando para aquele mesmo espírito muitas outras coisas, pergunta por pensamento, pergunta do que estava de trás do outro cômodo, perguntava sobre o processo da própria cura do doente. Então, assim, ele fez N pesquisa e descobriu, né, esse princípio espiritual. E ele queria, primeiro, colocar a medicina, né, na academia pelo passe magnético, né, na verdade, pelo magnetismo animal, ele nem chamava passe magnético, mas pelo magnetismo animal, a cura para todos, né, de graça. Essa era a filosofia que ele queria fazer. E o que ele enfrentou na época? Toda a academia contra ele, né? E isso foi muito ruim, porque montaram um grupo de pesquisadores renomados, entre eles, por exemplo, o Lavoisier, né? Aonde Lavoisier tinha os princípios das energias como é que ele usa o termo lá? Como moléculas indivisíveis, né? Então, você tinha lá o fluido calórico, o fluido energético, e isso tudo como propriedade material em si, né? E o Mesmer rebatia com a sua teoria todos esses princípios. E ele fala que ele iria guardar o sonambulismo provocado e toda a pesquisa científica que ele tinha para um segundo momento, porque para ele era muito importante a academia aceitar a cura pelo magnetismo animal para depois a academia aceitar a possibilidade de encontrar-se com a alma e fazer pesquisas científicas com ela, como ele mesmo começou, né? Quando Kardec vem depois fazer todo o estudo, a espiritualidade vai pegar muita coisa de Mesmer para validar conceitos. E um desses conceitos da presciência já estava, inclusive com exemplos similares do que Kardec está colocando aqui, na obra de Mesmer, quase 100 anos antes. Então, quando Kardec vai falar aqui, o magnetismo animal, né, e o espiritismo são ciências gêmeas,
e que se nós não vamos entender em profundidade o espiritismo se desprezar o magnetismo, aonde ele também fala que ele não vai perder tempo de ensinar o magnetismo, haja visto naquela época tinha mais de 100 obras publicadas só ali na França. Então, assim, e aqui essa nota fica claro como esse exemplo do item 2, ele está pegando, né, conceitos do Mesmer para validar a teoria da presciência, porque o Mesmer ele estudou isso. Se vocês lerem as obras traduzidas do Mesmer, ele vai chegar nessas coisas de previsão de alguma coisa, e ele vai chegar à conclusão que aquele espírito pode falar daquilo porque ele está olhando de cima. Então, ele tem alguma chance, né, de acertar, porque ele tem uma visão mais ampla. Né? Então, é isso que o editor aqui está querendo colocar para nós. Qualquer dúvida aí, ou quiser colaborar, por favor, aperte o microfone, e aí vocês vão nos ajudando aqui. No item 3, se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzir em uma escala maior. Os espíritos, desmaterializados, são como o homem da montanha. Para eles, o espaço e a duração desaparecem, mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais a sua pureza e a sua elevação na hierarquia espiritual. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Um espírito de elevada, né, pureza e hierarquia espiritual, ele tem a condição de me analisar, fluidicamente falando, todas as características e vibrações e composições do meu corpo perispiritual. E pelo corpo perispiritual, ele vai ter uma relação muito mais acertada das minhas tendências. E o que eu posso ou não estar falhando, né, num futuro próximo. Quais são as minhas possibilidades, probabilidades de acerto e de erro dentro do que eu trago de qualidades e defeitos. Então, para eles, é muito mais fácil você vê um problema que pode acontecer. Né? Então, como eles têm essa elevação na hierarquia espiritual, eles são relativamente os espíritos. Peraí, vamos de novo aqui, que eu estava tentando. Mais a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à sua pureza e à sua elevação na hierarquia espiritual. Eles são, relativamente aos espíritos inferiores, como o homem provido de um poderoso telescópio, ao lado daqueles que dispõem apenas de um olho. Entre esses últimos, a visão é circunscrita, não apenas porque só podem dificilmente se distanciar do globo ao qual são vinculados, mas porque a imperfeição do seu perispírito viola as coisas distantes, como o faz um nevoeiro para os olhos do corpo. Então, ele está dando uma outra deixa aqui. Né? Nós sabemos que, encarnado, a nossa visão ela está condicionada ao globo ocular. Mas em espírito, a visão não é circunscrita ao órgão do olho, mas ela é, como se dizer, por todo o seu perispírito. E isso também as outras potencialidades que são da alma e não do corpo. Né? Então, nós encarnados, nós temos os órgãos e os sentidos fisiológicos que estão canalizados em um determinado canto do meu corpo. Então, eu tenho o paladar, eu tenho o olfato, eu tenho o tato,
né? Então, eu tenho essas sensações fisiológicas que elas estão circunscritas e localizadas. Quando eu estou em espírito, isso deixa de ser localizado e circunscrito, mas passa a ser perceptível por todo o corpo espiritual. O que ele está falando aqui é aquele espírito que não tem elevação, que é um espírito inferior, o seu perispírito, na imperfeição, ele fica opaco, ele fica denso, como um nevoeiro. E isso dificulta qualquer percepção espiritual, que são as qualidades da nossa alma. Né? A qualidade da alma, nós podemos ali separar em imaginação, razão, vontade, né? São atributos e qualidades da nossa alma, né? Esse próprio poder de raciocínio e assim por diante. Agora, nós também temos as qualidades do corpo fisiológico, que não são, como Kardec já explicou lá para trás, no capítulo dos fluidos, na composição do perispírito, que ela é diferente, né, chega até a ser o inverso das características da fisiologia do corpo. Então, ela é completamente diferente. Né? Enquanto um sente de fora, né, as coisas de fora, eu tenho a percepção, se estiver quente, se está frio, se está queimando, se está cortando, são objetos externos que vão me ferir e o corpo vai passar a sensação por espírito. Em espírito, não queima, não corta, não amputa. Ele dá o exemplo lá do soldado, não fica decapitado, não se afoga, não faz nada, porque ele é de dentro para fora. Então, nenhum objeto material tem a condição de destruir o perispírito. Isso nós já vimos, eu só estou voltando aqui para que quem vai ter a condição no plano espiritual para ver com mais profundidade, né, e mais clareza, com mais penetração e mais extensão nas palavras de Kardec aqui, senão aqueles que têm a condição de uma pureza e uma elevação na hierarquia espiritual, porque isso está relacionado com a composição do corpo perispiritual. E é essa composição do corpo perispiritual que vai dar a condição de profundidade e de penetração, enquanto que um outro espírito, né, igual a mim, por exemplo, desencarnado do outro lado, eu vou estar com bastante imperfeição, então o meu perispírito vai ter pouca penetração e pouca possibilidade de extensão no sentido de abranger as leis que regem tudo ali que está acontecendo. E eu não vou ser um bom conselheiro para aquele outro que eu estou analisando. Né? Então, é isso que Kardec aqui está colocando. E isso tudo a gente já encontra esses princípios nas obras de Mesmer. Né? Esses princípios de lógicas e de raciocínio. Compreende-se, pois, que conforme o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos e até de diversos milhares de anos. Por quê? O que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos nunca se desenrolam sucessivamente ante ele, como os incidentes de rota do viajante. Ele vê simultaneamente e sucessivamente, né? Ele vê simultaneamente ou sucessivamente ante ele, como os incidentes da rota do viajante. Desculpa que a hora que eu fiz o corte aqui da folha, ele repetiu aqui. Ele vê simultaneamente o início e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período forem o futuro para o homem da Terra, serão para ele o presente. Então, ele poderá nos dizer com firmeza que tal coisa acontecerá a tal época, porque ele vê essa coisa como o homem da montanha
vê o que aguarda o viajante em seu caminho. Se não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria prejudicial ao homem e entravaria seu livre-arbítrio, paralisando-o no trabalho que deva cumprir para o seu progresso. O bem e o mal que o aguarda, mantendo-se desconhecidos, são para ele a prova. Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, a que grau de poder não haverá de se elevar no Criador, que abrange o infinito? Para ele, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem e de uma geração de um povo? Então, ele está fazendo paralelos, que se um espírito de grande hierarquia já tem a condição de abarcar num golpe de vista, como o homem da montanha, todo o processo, mais ainda, né, o que poderíamos, se levarmos à potência do Criador, o que ele abrangeria, né? O infinito, ele pergunta, né? Então, não existindo nem o tempo, o começo, nem o fim dos mundos, né? Tudo passa a ser o presente, nesse imenso panorama, que é a duração da vida de um homem e de uma geração de um povo. Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral, em certos acontecimentos devam resultar de sua cooperação, pode ser útil, em certos casos, que ele pressinta esses acontecimentos, a fim de preparar os caminhos e estar preparado para agir quando o momento chegar. É por isso que Deus permite, por vezes, que um pedaço do véu seja erguido, mas é sempre com um objetivo útil, e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Essa missão pode, pois, ser dada não a todos os espíritos, uma vez que entre esses muitos não conhecem melhor o futuro do que os homens. Por quê? Porque a condição de elevação e de profundidade deles, às vezes, é igual ou pior do que o nosso. Então, eles não têm nada a acrescentar. Mas há alguns espíritos suficientemente adiantados para exercê-la. Então, vai ter alguns espíritos que têm essa condição. Agora, a questão é, vai ser revelado ou não vai ser? Isso vai depender, né, de que, em nenhum momento, o que ele está deixando claro aqui? Que o homem deve concorrer para o progresso geral. Então, a gente pode perguntar aqui, analisando esse trechinho, por que o espírito lá, por que Bezerra de Menezes, por que o Mesmer, por que né, o André Luiz lá, que é o Oswaldo Cruz, por que eles não vêm aqui e não resolvem esse problema da pandemia? Né? Dá uma fórmula, fala o que está acontecendo. Porque aqui já dá uma deixa, porque o homem tem que concorrer para o progresso geral. E é por nós que isso tem que ser resolvido. Né? Então, e as coisas acontecendo e seguindo o seu curso, e nós nos empenhando para trabalhar unidos para o bem, também vai eclodindo quem está trabalhando para o mal, quem está... Então, com esse advento, principalmente nesse momento, onde as conexões de informações passam a ser simultâneas, vai ficando mais fácil e mais transparente, mesmo num período desse que nós estamos passando, aqueles que estão realmente buscando e percorrendo e concorrendo para a verdade, e aqueles que não estão. Agora, nós vamos precisar deixar o tempo passar para poder fazer uma análise com mais propriedade, porque eu não tenho envergadura nenhuma para poder analisar isso. Né? Mas se a gente for analisar o passado, lá da Grécia, da Roma, do povo hebreu, do Egito, hoje já aconteceu, nós podemos fazer um juízo de apropriação, né, e de profundidade. Claro que vai ter que também ter uma boa vontade de buscarmos as obras nas fontes primárias,
né, para não ficar repetindo conhecimento de terceiro, mas nós vamos ter muito mais condição de avaliar os erros, os equívocos, né, porque nós temos o passado para ajudar. E tudo isso pode nos colaborar para poder tomar decisão de hoje em diante. Então, nós devemos participar do processo. A evolução compete a nós, porque senão Deus faria tudo perfeito, já desceria aqui um monte de anjinho e eles resolveriam todos os problemas, fariam todas as provas, né? E aí não precisaria nem de professor, nem de aluno, né? Não teria nem sentido a escola, nem o hospital, porque não teria doente, não teria ninguém necessitado no sentido de evolução, estaria todo mundo no mesmo patamar evolutivo. Não é o caso. E por isso que eles não vão revelar de bate-pronto, né? A hora que for chegada, né, de tanto tentar, e às vezes por não conseguir, num sonho, né, num lampejo, eles sempre estão revelando. Só voltarmos aí às descobertas de Einstein, as descobertas de outros grandes cientistas, de Thomas Edison, você vai ver nos relatos deles que eles tanto buscaram, uma vez, veio alguma coisa lá e me deu a chave do negócio, né? É a espiritualidade que está colaborando naquele momento para que as coisas possam tomar outro rumo. Então é por isso que Deus permite, por vezes, que um pedaço do véu seja erguido. Mas é sempre quando tiver um objetivo útil, uma finalidade útil. E jamais para satisfazer uma vã curiosidade. E aqui fica um alerta. Nós, que às vezes fazemos parte de grupos mediúnicos, nós temos que, se formos dialogar ou interrogar a espiritualidade, é para que a gente possa ser assim com fim e objetivo útil, e nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, essa missão pode, pois, ser dada não a todos os espíritos, uma vez que entre muitos não conhecem melhor o futuro do que os homens, mas alguns espíritos suficientemente adiantados para exercer. Ora, é de notar que tais tipos de revelação são sempre feitos espontaneamente e jamais, ou muito raramente, em resposta a um pedido direto, né? Então, e isso também, né, se nós pegarmos esse último parágrafo, nós vamos entender que precisaria ter, e sempre terá, uma sequência lógica para as revelações, né? O que ele está falando aqui? Ora, é de notar que tais tipos de revelação são sempre feitos espontaneamente e jamais, ou muito raramente, em resposta a um pedido direto. Então, quando Kardec vem falar assim, o magnetismo animal e o espiritismo são ciências gêmeas, né? Que os princípios de um colaboram para compreender os princípios do outro. Ele está justamente falando aqui, isso aqui precisa de bagagem intelectual para recebermos alguma revelação. Porque no começo da obra da Gênesis, nas caracteres, né, da natureza da revelação espírita, nos 62 pilares, né, no início da obra, que nós estamos estudando, Kardec vai colocar 62 naturezas da revelação espírita. E uma delas, ele vai colocar lá que é preciso, né, que o espiritismo seja encarado como revelação quando ele traz uma verdade. E essa verdade, ela também não está solta. Ela é uma conexão da primeira revelação, Moisés, da segunda revelação, Jesus, e trazendo, e já na pré-ciência, né, na predição do espiritismo. Então, se você for pegar os princípios de Moisés, já está predizendo o advento do Cristo.
Quando você pega o Cristo já está predizendo o advento do Espírito de verdade, do Consolador, do Espiritismo. Né? Então, isso é uma sequência. E no começo dessa obra vai falar assim, se o Espiritismo chegasse antes desse tempo, ele seria abafado, porque faltaria subsídio, né, intelectual para que isso se sustentasse. E isso é muito relevante. Porque se nós não tivermos capacidade de absorção, nós não vamos ter a condição de profundidade, de envergadura, de inteligibilidade, de inteligência, para que isso seja inteligível mesmo. Né? Então, há que ter um avanço. Por isso que eu acho que o Espírito de Verdade, quando vem falar assim, espírita amai-vos e espírita instruí-vos, é que se a gente deixar a instrução para o lado e não forçarmos na autoeducação, nós não vamos conseguir compreender todos esses ensinamentos, que são filosóficos, que são científicos e que são morais, no sentido também de eu revelar a verdade em mim. Porque se eu fico mentindo muito para mim mesmo, eu vou abafando a percepção, porque eu vou densificando o meu corpo espiritual. Então eu não tenho envergadura para enxergar nada. E isso já começa a acontecer no plano material. Quando a gente está desprendido da matéria, nós vamos ter uma condição maior para analisarmos, né, nós mesmos. O espírito chega lá no plano espiritual, faz a varredura da sua vida, vê tudo que ele errou, e aí ele pede uma nova prova. Aí ele participa de todo o processo das linhas gerais da próxima encarnação. Isso está lá no finalzinho do livro dos Espíritos. Né? Então, isso é muito importante para que a gente entenda que essas revelações, elas quase nunca vão ser espontâneas, mas quando elas vierem, nós temos que estar preparados para receber. Né? Essa missão pode, igualmente, ser confiada a certos homens da seguinte maneira. Aquele a quem é confiado o cargo de revelar uma coisa oculta pode receber sobre esse fato a inspiração dos espíritos, que sabem do que se trata, e então ele a transmite maquinalmente, sem compreender o que faz. Basicamente, às vezes, os profetas da primeira revelação. Né? Que às vezes eles estão revelando coisas que eles mesmos não estão entendendo o que eles estão falando. Né? Então, pode acontecer? Pode acontecer. Porque ele está falando assim, essa missão pode igualmente ser confiada a certos homens, de que jeito? Da seguinte maneira, 2 pontos. Aquele a quem é confiado o encargo de revelar uma coisa oculta pode receber sobre esse fato a inspiração dos espíritos que sabem do que se trata, e então ele a transmite maquinalmente, sem compreender o que fez. Sabe-se, por outro lado, que seja durante o sono, seja no estado de vigília, no êxtase da dupla vista. Esses termos aqui, no sono, no estado de vigília, no êxtase da dupla vista, está tudo embasado em Mesmer. Tá? Mesmer já tinha catalogado tudo isso aqui. A alma se libera e possui um grau maior ou menor de faculdades equivalente ao espírito livre, às dos espíritos livres. Se for um espírito avançado, se tiver, sobretudo, como os profetas, recebido uma especial missão com essa finalidade, ele frui nos momentos de emancipação da alma, a faculdade de abranger, por ele próprio, um período mais ou menos extenso, e vê como atuais os acontecimentos desse período. Pode, então, revelá-los ao mesmo instante ou conservá-los na memória até despertar. Então, ele pode revelar isso num processo sonambúlico, né? Ou ele pode, num processo aí de êxtase da dupla vista, ou ele pode guardar, conservar na memória e depois revela quando despertar. No estado sonambúlico, por exemplo, o indivíduo pode descrever o que percebe fora do corpo, no mesmo instante que isso ocorre. Mas se for por meio do sono, o fará quando despertar, de memória. E Mesmer tem vários relatos
de várias pesquisas que ele usou de várias personalidades, aonde ele induz, né, o sonambulismo provocado. Na verdade, tinha um termo lá, sonambulismo mesmérico, era o termo que era usado, né? Isso tudo se perdeu, a academia arrebentou com todos os conceitos de Mesmer e quase do espiritismo, e depois Herculano Pires ele vai falar que isso aí vai ser retomado numa nova roupagem da parapsicologia, né? E aí vai começar a envolver um braço da ciência, mas ainda está longe, né, de abarcar todos os princípios, aí, seja do magnetismo animal, como seja do próprio espiritismo. Então, ele vai fazer isso, e se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, ele perderá a lembrança ou só restará uma vaga intuição, o suficiente para guiá-lo instintivamente. É assim que se vê essa faculdade se desenvolver providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maior parte das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes. É ainda assim que se vê grandes capitães marcharem resolutamente, né, ao inimigo com a certeza da vitória. Homens de gênio, como Cristóvão Colombo, por exemplo, perseguiu um alvo, prevendo, por assim dizer, o momento em que eles o atingiram. É que viram esse alvo que não é desconhecido para o seu espírito. Aqui só um relato de curiosidade pessoal. Eu fui lá para a ponta do descobrimento do Brasil. Não, acho que foi em Portugal, não lembro. Bom, tinha lá o ovo de Colombo, né? Que Colombo pôs o ovo de pé. E isso é a anterior a Galileu, né? Aonde o Colombo já tinha a visão, né? Meio que de relâmpago, assim, aonde que ele percebia, ele previu que a Terra era redonda. Então, esse ovo era ele explicar, né, o que ele queria traçar como rota, né? Isso, para mim, assim, depois de quase 50 anos, né, eu fui aprender isso dessa maneira, que na escola mesmo nunca me ensinaram desse jeito, né? O ovo, o Colombo pôs o ovo de pé e ficava nessa historinha. E aí eu fui buscar isso, e eu fiquei muito surpreso, porque isso é muito anterior à comprovação lá de que a Terra era redonda, né? Então, ele já tinha a teoria da Terra plana, né? Não é o caso aqui, mas são homens de gênios que perceberam por sentimento, por inspiração, algo que eles não sabiam como responder, mas eles se jogavam ao mar com a certeza, né, de marcharem, né, diante do desconhecido, né? E isso é o impulsionar do espírito. Só fazendo um paralelo para a nossa vida, nós temos esses mecanismos em menores proporções, guardando, claro, que toda a proporcionalidade, mas toda vez que nós fazemos um ato bom, um ato que tem ali um desinteresse, nós nos conectamos e sentirmos bem. E essa sensação de sentir bem nos mostra intuitivamente o caminho a seguir. Da mesma maneira, temos, cada vez que fazemos ato errado, a sensação, né, através da percepção do espírito, de que não está bacana. Mas se eu insisto em fazer esse erro, eu vou conduzindo o meu espírito encarnado para hábitos equivocados. E quando vai cessar o sofrimento? Né? A espiritualidade pergunta, quando que deixa o espírito sofrer? Quando, né, quando ele deixa de se afastar do Criador. Então, se eu faço um ato
que tá no alvo, né, que está nas leis naturais, eu vou validando esse ato, vendo que esse ato é bom, e vou recebendo o influxo de todo esse manancial que está à disposição, seja de mim mesmo, seja do anjo da guarda, seja dos familiares que nos querem bem, seja dos propósitos do Cristo, ou diretamente do próprio Criador. Agora, quando eu faço um ato contrário às leis naturais, né, esse ato já desperta em mim percepções do nosso espírito que nós estamos fazendo coisa errada. E aí a gente insiste naquilo, insiste naquilo, insiste naquilo, então eu vou começando a sofrer. Então, quando eu deixo de sofrer, quando eu cesso, né, naquele problema. Isso quer dizer que eu virei santo, resolvi todos os problemas? Não. Né? Vou dar um exemplo prático aqui. Né? Se eu estou lá na Cracolândia, debaixo da ponte, fumando crack, e eu estou literalmente num inferno físico, né? Com todas aquelas condições insalubras e também todas as percepções espirituais de todo aquele compêndio infernal que vive a minha mente. Quando que eu vou sair daquele inferno físico? Quando eu parar de usar o crack e falar assim, não aguento mais, cheguei no fundo do poço, eu quero um tratamento. E aí você sai daquele lugar e vai para um tratamento. Você chega no tratamento, você toma banho, você corta o cabelo, você faz a barba, você passa um perfume, põe um sabonete no corpo, você se alimenta, você saiu do inferno e foi a um céu, né? Você resolveu todos os problemas? Não, tem muita coisa para fazer, mas aquele específico você resolveu. Então é mais ou menos, né? O pessoal fica sonhando com o nosso celular achando que está no céu. Na verdade, ainda estamos mais ou menos, você sai de um problema, você entra ali, então você chega num lugarzinho melhor, tá mais equilibrado ali, recebe um monte de ajuda, mas isso não significa que você se transformou. Só significa que a condição física do André Luiz deixou de projetar toda aquela lama e aquele inferno, aquele umbral que ele relata no livro, né? Quando ele ajoelha, lembra da mãe, faz uma prece, o orientador já está do lado. Pá! Vamos para o nosso lar. Quer dizer, ele já saiu do umbral e foi para o nosso lar, saiu do inferno e foi para o céu. Né? E às vezes a gente, numa alegoria meio ainda com resíduos, né, de querer um céu físico, estão querendo fazer do nosso lar, às vezes, o céu. Mas nós temos que entender que são processos que nós vamos deixando de sofrer algumas coisas, e ainda isso não significa que nós somos perfeitos. Significa que nós temos muito que trabalhar. Mas daquele ato ruim, ele cessa o sofrimento quando cessa o ato. É isso que eu queria trazer aqui. E a sensação e percepção da alma, ela já vai ser quase que nessas predições, porque nós temos esse mecanismo em uma escala bem menor. Então, eu sei se eu faço um ato ruim, se eu vou me ferrar. E eu sei se eu estou fazendo um ato bom, porque eu já estou conectando com os eflúvios. Agora, eu preciso treinar para fazer isso. Eu preciso vigiar e orar na palavra de Jesus, para que eu consiga conectar na palavra de Santo Agostinho, deixar de mentir para si mesmo, para que eu, não mentindo para mim mesmo, eu ache a verdade, eu revele a verdade em mim. E a partir que eu vou fazendo esses atos, e revelando essas fatias, eu vou me modificando e eu já vou me transformando. Então, eu já tenho condição de ter predições de que se eu estou no caminho bom ou se eu estou no caminho ruim. E nós não utilizamos isso. Né? Como nós somos espíritas, não utilizamos 100% da prece. Somos espíritas, não utilizamos do magnetismo, né? Em sua plenitude. Somos espíritas e às vezes não acreditamos em Deus. E somos espíritas, estamos morrendo de medo de morrer. Né? Então, nós precisamos rever as predições que nós temos conosco mesmo, né? Só um adendo aí para ajudar. Então, o dom de predição, o dom de prever as coisas não é, pois, mais sobrenatural do que uma porção de outros fenômenos.
repousa sobre a propriedade da alma. A lei da relação do mundo visível e do mundo invisível, que o Espiritismo vem fazer conhecer. Mas como admitir a existência de um mundo invisível se não se admite a existência da alma? Ou se não se admitir nenhuma individualidade após a morte? O incrédulo, que nega a presciência, é consequente com ele próprio. Se ele nega a presciência, é consequente com ele próprio, resta saber se é inconsequente com as leis da natureza. Então, o que eu queria deixar aqui para nós, né, antes da gente avançar nesse item 6, e talvez seria interessante a gente parar no 5, é isso que eu estava tentando explicar. O dom de predição não é, pois, mais sobrenatural do que uma porção de outros fenômenos. Repousa sobre a propriedade da alma. E a lei de relação do mundo visível e do mundo invisível, que o Espiritismo vem fazer conhecer. Então, se eu estou num esforço de melhoria, de autoiluminação, né, de reforma íntima, como a gente gosta de às vezes, colocar, ela tem que ser verdadeira, sem mentira. E quando eu assim faço, eu melhoro um pouquinho a propriedade da minha alma. E se eu melhoro um pouquinho a propriedade da minha alma, a relação minha com o mundo invisível passa a ser maior. E passando a ser maior a minha relação com o mundo invisível, eu deixo de dar tanta importância ao mundo visível. E tudo isso, de pouquinho em pouquinho, eu vou me melhorando, eu vou angariando amigos espirituais. Eu vou angariando, se nós estivermos unidos no bom trabalho, nos bons princípios, nos bons propósitos, neste momento, nós estaremos tendo a condição de conectarmos com os trabalhadores da casa. E que aquele pouquinho que nós temos agora, eles podem estar se utilizando desse magnetismo animal que cada um de nós temos para transformar isso em medicação, em bálsamo, em refrigério, para, às vezes, espíritos que estão perturbadíssimos, ou até, quem sabe, um tratamento à distância. Há alguém encarnado que está precisando nesse momento. Só que isso precisa de uma contrapartida nossa. Então, não é sobrenatural, né? Ele é natural. E a partir do momento que eu vou elevando as minhas qualidades de propriedades da minha alma e persisto nisso, eu vou tendo presciência. Eu vou tendo, de certa maneira, tônus moral que vai me dar gabarito para analisar a minha vida passada e ter força para resistir ao mal que ontem eu escorreguei. E isso também é um dom que nós temos que adquirir. Né? Porque para chegar numa predição maior, como os profetas, aí eles trabalharam muito nisso. E aí eles têm condição de abarcar muito isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, um velho sábio já vos disse, o Erastus faz uma referência. No início do Evangelho segundo o Espiritismo, ao livro de Santo Agostinho, Confissões. Né? E me chamou muita atenção, porque ele, de tanto ele treinar, de tanto ele fazer, ele começou a ser, hoje, para nós, né, o maior propagador do Espiritismo ali que nós vamos encontrar na própria obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E abarcando todas essas noções. Por quê? Porque ele se dispôs a se melhorar. As qualidades da sua alma e do seu perispírito, ele a transformou. E aí ele tem a condição de nos ajudar. Né? Só que o que eu queria deixar como meta, né, e além de consolo, conforto, mas também de oportunidade para que nós possamos fazer isso todos os dias, ao deitar, ao acordar, no transitar, ao trabalhar, no lazer, no estudar, né?
nas relações de pais com filhos, de relações da vida do cotidiano. Porque se a gente estiver conectado, o Emmanuel fala que nós possamos estar sempre alerta para que não possamos frear o fluxo do amor. Né? Muitas vezes a gente freia o fluxo do amor por brabeza, né? Por embrutecimento da própria condição do perispírito. Eu tenho vontade de falar uma coisa boa, salutar, eu freio. Eu tenho vontade de abraçar meu pai, não abraço. Eu tenho vontade de fazer tal coisa, não faço. Porque aí eu vou ficando regulando-me por regras do planeta, regras externas. E a regra interna, que seria esse amor sair, eu não faço essa conexão. Então, e se eu não consigo fazer isso, eu não vou me conectar com ninguém, nem com o meu anjo da guarda. Então, eu acho que é por aí, né, que também, tirando de uma lição por comparação, de uma predição maior, nós conseguiremos, na proporcionalidade dos nossos passos, também fazer essas avaliações com mais sabedoria, com mais maturidade e com mais profundidade do que fizemos ontem, se nós nos esforçarmos. Né? Então, eu gostaria de agradecer a paciência de todos vocês. Vocês não falaram nada, não, né? Mas estão pensando aí, o pensamento também ajuda, né? Mas fique à vontade aí para poder colaborar. Só agradecer a Deus a oportunidade da união fraternal, dessa comunhão de pensamento, para que as nossas energias possam, de alguma forma, unidas à espiritualidade amiga da casa, se fazer presente a tantos corações que estão sofrendo de medo, sofrendo de ansiedade, de desespero, né? Por não acreditarem ou por não terem aprendido que a vida continua, né? Que o espírito vivifica e que não tenho nada para frente, mas tudo que nos acontecer é vida, vida em abundância. E se algo nos acontecer, também é para o nosso melhor. Né? Então, essa certeza que o Espiritismo nos traz, que a gente possa deixar esse cadinho de amor, de esperança para esses tantos irmãos que possam estar hoje, agora, na casa, em condições de destempero, de desequilíbrio. Né? Então, que Jesus possa nos amparar, nos envolver e nos intuir, hoje e sempre. Muita paz a todos.